make my body go, make our bodies higher and higher. Olá, segundão, aquele abraço, tá? Mais uma semana de aula. Na nossa última aula nós falamos um pouquinho sobre MHS, fizemos alguns cálculos. Hoje, essa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação do movimento harmônico simples no MCU. Você lembra que MCU é movimento circular uniforme? Que nós falamos lá no primeiro ano, né? Lembra que nós falamos sobre frequência, sobre período? Justamente isso nós vamos falar novamente, só que agora aplicado ao movimento harmônico simples. Mas para falar um pouquinho disso aí, você vai falar um pouquinho aqui sobre Galileu Galilei. Aquele mesmo cara lá que tentou falar um pouquinho sobre a teoria heliocêntrica, a igreja tentou queimar ele, desmentiu, enfim. Galileu foi um dos primeiros, ele não foi o que criou, mas foi um dos primeiros a criar, a unir lentes, tá, para tentar formar um telescópio. E através das suas observações, ele estava observando o planeta Júpiter. E ele percebeu que tinha um pontinho, tá, luminoso, tá, ou iluminado no caso, né, em volta de Júpiter, tá, que ele era um pontinho maior, estava a uma distância maior de Júpiter. O tempo ia passando, esse pontinho ficava menor e mais próximo de Júpiter, e depois desaparecia. Depois ele reaparecia do outro lado, pequeno ainda, depois se afastava e ficava maior. Que diabo é isso, velho? Mais tarde ele percebeu que, na verdade, isso aí, esse pontinho, era uma lua de Júpiter, que ele chamou de Calisto. Isso lá em 1610, no tempo, tá bem? Então, professor, por que acontecia esse movimento? Na verdade, depois ele percebeu que a lua estava fazendo isto aqui, olha. Ela vinha, passava lá por trás e essa parte que ficava maior era quando ela estava mais próxima, né, em relação, claro, ao observador. E ela ficava menor quando ela estava se afastando. Sumia, passava lá por trás, aparecia, começava a girar e era esse momento aqui. Então ele percebeu que, na verdade, apesar de estar fazendo círculos, para ele parecia que ela estava fazendo o quê? Indo e voltando, como se fosse um movimento harmônico simples, tipo da massa mola que nós vimos na aula passada, a mola indo e voltando. Só que se eu for virar isso aqui assim, você vai ver que na verdade era um movimento circular. Então ele começou a ver que eu podia fazer uma interação entre o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. E ele criou, tá, essa junção. E aí nós começamos a ver aqui esta parada, tá bem? Vamos supor que tem aqui, olha, uma circunferência, um corpo fazendo esse movimento, tá? E aí, claro, aqui um eixo X. Então, bora supor que está bem aqui esse corpo. Eu vou colocar ele aqui na direção do eixo do X. Como se fosse uma sombra dele, tá? Chegou aqui no X. E ele vai começar a se movimentar no sentido anti-horário. Beleza? Você vê, bebê, que bem aqui eu tenho um raio, tá? Que nesse raio, na verdade, é a nossa aceleração centrípeta, que vimos lá em MCU, tá? Então é o A, na verdade. E essa distância aqui desse ponto, que eu vou chamar de ponto zero, até aqui, vamos supor que é uma distância X, que foi que nós calculamos na aula passada, né? Que a mola ia e voltava, você calculava aquela distância. Essa distância até aqui, que é X. O que você percebe aí, maluco? Você percebe que é como se fosse bem aqui, bebê, olha, o corpo, e bem aqui fosse aquela mola que nós falamos na aula passada. Porque se este corpício, olha aqui, acompanhe, ele vem, olha aqui a sombra dele, ele vem até aqui, depois ele passa para baixo e a sombra vai acompanhando até aqui. Então, em cima do eixo X, ele vai e volta, como se fosse a mola. Repito, tá? Tá aqui o corpo, aqui a sombra dele, em cima do eixo do X, a projeção. Ele vai andando, a sombra acompanha ele. Chegou bem aqui,
o corpo vai descer e a sombra também vai acompanhando. Então o corpício fica fazendo esse movimento de ida e volta, tá ok? Então nós criamos aqui uma relação de como se fosse aqui um triângulo, tá ok? Bem aqui eu tenho um ângulo. Esse ângulo aqui eu represento por essa letra, que é uma letra grega chamada de Φ. Então quando você vê essa letrinha, é o Φ. Tá certo, meus queridos? Então vamos lá. Pessoal, e para calcular esse x, essa distância que ele percorre, essa elongação, na verdade, porque para cá, aqui é o ponto de equilíbrio, se ele vier para cá é uma elongação, se ele vier para cá, ele está sentindo uma compressão. Esse x, ele vai ser esse r, que é esse raio aqui do ponto zero até aonde o corpo está se movendo, multiplicado pelo cosseno de φ. Eu sou porque cosseno, te lembra? Sempre que esse ângulo encostar, e ele está encostando no x, se encosta no x, é cosseno. De quê? De φ, que é o ângulo dele. Esse φ, matematicamente, ele é dado por ângulo inicial, o ângulo que começou o movimento, porque ele vai se movimentar, e se ele for abrindo, o φ vai aumentando, então vai ser o φ inicial, mais esse W. Pessoal, o que é esse W? É a frequência angular. Ou seja, o corpo está circulando num certo tempo, então ele tem uma certa frequência angular. Então, essa frequência multiplicado pelo tempo que vai demorar isso aí. Vamos agora substituir. X é igual a R. Mas a função falou que o R é igual ao A. Então, eu tiro o R e coloco o A. Vezes o cosseno de φ. Então, cosseno de φ... Ô, professor, você falou que φ é o φ0 mais WT. Então, no lugar do φ, eu coloco isto aqui. Beleza? Então, para calcular essa elongação, x é igual ao A vezes o cosseno do ângulo inicial mais a frequência angular pelo tempo. Essa frequência angular, lá na matemática, você vê como 2π sobre t. Pessoal, o que é esse t? É o período, é o tempo que demora para fazer uma oscilação completa. Se eu quiser inverter, eu também posso dizer que o tempo, ou seja, o período que ele vai fazer a circunferência, vai ser o quê? 2π, eu só inverto, dividido pela frequência angular. E aí você começa a lembrar um pouquinho lá do que nós vimos em ondulatória. Frequência e período. Nós vemos que o período ele é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período. Pessoal, como assim? Te lembra? Se eu tenho uma frequência maior, eu tenho um tempo menor para completar essa volta. Se eu tenho uma frequência menor, ele demora mais tempo. Então é por isso que frequência angular e o período da circunferência são que inversamente proporcionais. Mas o que é mais importante aqui, velho, você perceber que apesar de estar fazendo isto aqui, você pode estar olhando de uma maneira bidimensional, tá? Como se ele fosse e voltasse aqui na mola, que foi o que Galileu viu. Galileu não viu esse movimento indo para frente e para trás. Ele viu um corpo indo para o lado, indo para o outro, indo para o lado, indo para o outro, no mesmo tempo. Então era um movimento harmônico simples, muito parecido com o da massa mola, só que na verdade era um movimento circular uniforme, né? Era o Calisto girando em torno de Júpiter. Professor, então calma lá. Reprisando, para eu calcular esse x, eu tenho este raio multiplicado pelo cosseno de φ. Por que cosseno? Porque te lembra, esse ângulo φ está encostando no eixo do x. Beleza. Mais tarde a gente vai ver em velocidade que ele não vai encostar no eixo. Então já vai ser seno. Tá? Φ, tá? Esse ângulo, ele é o ângulo inicial mais a frequência angular pelo tempo. Substituindo, né? Tirei o R, botei o A, porque eles são iguais. Cosseno, o φ, eu sei que é isso aqui. Tá? Lembrando que
frequência e período são inversamente proporcionais, ok? Depois dá uma olhada aí. Pessoal, e na prática, onde é que eu aplico isso aí? Bom, neguinho, já os exercícios nós veremos na nossa próxima aula, mas com as fórmulas em mãos, você já pode resolver alguns assuntos teóricos sobre isso aí e até mesmo alguns de cálculos, tá ok? Em que peça justamente o que? Para você calcular a elongação. Então, pedir para calcular a elongação ou a compressão, tá? Ou seja, o x, o eixo do x, você já sabe que você pode utilizar essa forma aqui. Tá legal? Então, mais uma vez, aquele abraço. Logo, logo estaremos de volta. Fique com Deus e até a próxima.